No fim do expediente, enquanto Rita se arrumava para sair, Valéria saiu antes. Do lado de fora, Rita viu Valéria falando com Henrique. Os dois estavam rindo. Rita se aproximou, cumprimentando Henrique. Valéria então falou alto, e olhando para Henrique: bem que você disse que ele era bonito, Rita, e jogou o cabelo para trás, de forma sedutora. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Rita era uma mulher que sempre adorou cozinhar. Desde pequena, ela e sua irmã Renata adoravam ficar horas na cozinha, inventando receitas. Seus pais viam as duas se divertindo, e deixavam que elas pegassem as panelas, contanto que arrumassem tudo depois. As irmãs concordavam com essa regra, e se divertiam criando doces e salgados. Nas primeiras receitas, vários bolos não cresciam, ou cresciam demais. As sobremesas ficavam muito doces, ou elas esqueciam de colocar o açúcar. E várias massas de salgados se abriam enquanto fritava. Um dia, um dos salgados deu tão errado, que o óleo explodiu e as duas precisaram correr para trás do armário. Esse dia resultou em uma cozinha cheia de óleo, e o pai e a mãe das meninas ficaram muito nervosos. Eles ficaram nervosos porque não deixavam que as duas acendessem o fogão sozinhas, e elas tinham desobedecido. Então, eles avisaram que as duas precisariam limpar toda a cozinha e não mexer mais no fogão quando estivessem sozinhas. Rita e Renata se desculparam, e limparam a cozinha. Enquanto limpavam a cozinha, Rita disse à irmã que dali para frente elas iriam apenas fazer sobremesas que não precisavam ir ao fogo. Apenas a geladeira. Dessa forma, não iriam mais precisar ficar horas limpando a cozinha engordurada. Rita, sendo 5 anos mais velha que Renata, sempre se sentiu responsável pela irmã. E, mesmo sendo criança, ela já entendia que tinha que dar um bom exemplo para ela. Os pais de Rita e Renata, apesar de terem que dar uma bronca nas meninas às vezes, sentiam que tinham sorte em ter as duas filhas bem comportadas. Rita e Renata, apesar de, às vezes, aprontarem travessuras, eram muito comportadas no dia a dia. Ajudavam a arrumar a casa, estudavam e tiravam notas boas. E, o mais importante de tudo, elas se davam bem. Os pais das meninas viam, o tempo todo, irmãos mais velhos brigando com os mais novos, mas Rita não era assim. Ela tinha um instinto protetor, mesmo sendo ainda tão jovem. O pai e a mãe de Rita e Renata sentiam muito orgulho de suas filhas, e esses foram os seus últimos pensamentos quando o carro dos dois derrapou e bateu em um poste numa noite chuvosa. Os pais de Rita e Renata se despediram das filhas com um beijo na testa, naquela noite. Disseram a elas para se comportarem, enquanto eles estivessem fora. Eles estavam indo para uma conferência do trabalho, e estavam deixando as filhas com uma babá. A babá estava cuidando de Rita e Renata, como tinha feito várias noites, quando recebeu a notícia da morte dos pais das meninas. A babá até tentou disfarçar, para as meninas não perceberem, mas logo precisou contar. Ela abraçou as meninas e disse que elas precisavam ser fortes, pois seus pais não iriam voltar. Como os pais de Rita e Renata trabalhavam em uma importante empresa, eles tinham seguro de vida, e tinham tudo planejado caso o pior acontecesse. As meninas ficariam em uma instituição até a maioridade de ambas, e depois poderiam pegar o dinheiro da herança e viver as suas vidas. A vida na instituição foi difícil, mas as meninas tinham proteção devido ao seguro de vida que seus pais tinham feito antes de falecerem. Dessa forma, elas sentiam saudade, mas tinham uma outra para se consolar. Rita e Renata viveram na instituição e quando Renata completou 18 anos e Rita 23, as duas puderam pegar o dinheiro de sua herança e sair dali. Sair e ter uma vida independente, depois de anos em uma instituição, foi muito difícil para as irmãs. Então, as duas decidiram alugar uma casa para morarem juntas por um tempo. Elas precisavam de ajuda, então uma das mulheres que cuidou dela as ajudou. O nome dessa mulher era Nilza. Ela trabalhava naquela instituição há muitos anos, e tinha visto muitos casos. Muitas crianças naquela instituição chegaram ali em situações caóticas. Pais falecidos, ou familiares que as abandonaram, e elas precisavam ir para aquele lugar. Nilza se lembrava que a instituição era boa no começo. Muitos profissionais tinham ido para aquele lugar para trabalhar. Porém, com o tempo, a instituição foi piorando. Os médicos foram se demitindo, e logo o local ficou sem profissionais competentes. Conforme mais tempo se passou,
as manutenções não eram mais feitas, e, logo, o lugar ficou muito lotado. Nilza se lembrava de que, quando Rita e Renata chegaram na instituição, advogados avisaram que aquelas crianças eram diferentes, que deveriam ter um tratamento melhor do que as outras, porque seus pais tinham deixado uma herança para elas. E a instituição poderia ficar com uma parte do dinheiro, se cuidasse corretamente das meninas. Nilza se lembrava de pensar que aquilo era injusto. Todas as crianças daquela instituição deveriam ser bem tratadas. Não apenas as que tinham pais ricos. Mas, mesmo assim, Nilza soube que o dinheiro que viria para a instituição seria bom. E, de qualquer forma, Rita e Renata não tinham culpa do sofrimento das outras crianças. Então, Nilza cuidou delas como cuidava das outras crianças do lugar, como se fossem suas filhas. Sendo assim, Nilza cuidou delas durante anos. E, quando elas completaram a idade correta para saírem dali e viverem as suas vidas, Nilza as ajudou a encontrar um bom lugar para alugarem. Rita e Renata agradeceram a Nilza, e, ao se despedirem da mulher, deixaram uma boa quantia para ela. Rita e Renata sabiam que Nilza tinha 3 filhos e que os criava sozinha com pouco dinheiro, mas muito amor. E, além disso, as irmãs viam Nilza cuidar de todas as crianças da instituição com o mesmo amor, carinho e respeito com que cuidou delas. Elas viam Nilza como um anjo em suas vidas. Ao crescer na instituição, várias vezes as irmãs acordavam no meio da noite, com saudades dos pais. E era Nilza quem ia abraçá-las, e dizer que tudo ficaria bem. Nilza recusou aquele dinheiro, mas Rita insistiu que ela aceitasse. Nilza então pegou o dinheiro e, chorando, agradeceu às irmãs. Ela contou às duas que, como já era de idade, iria voltar com os filhos para sua terra natal, no interior, onde poderia viver com mais tranquilidade próximo à família. Rita sentiu uma pontada no peito ao saber que não veria mais Nilza. Mas escondeu esse sentimento para que Renata não percebesse. Nilza desejou que a vida das duas fosse cheia de amor e felicidade. Antes de se despedir, Nilza ainda deu um último conselho às irmãs. Nilza disse: Rita e Renata, eu as vejo como minhas filhas. Vocês foram 2 crianças especiais, e agora são 2 mulheres gentis, e com a vida toda pela frente. Eu me sinto no dever, como alguém que acompanhou o crescimento de vocês, de avisá-las sobre o mundo. Vocês são pessoas boas, e vão encontrar pessoas como vocês, que apenas querem ajudar o próximo. Mas, infelizmente, também irão encontrar pessoas más, que apenas vão tentar tomar o que é de vocês, por inveja. Então, acolham aquelas que lhes fizerem bem, e afastem aquelas que as fizerem mal. E eu desejo a vocês toda a sabedoria para diferenciar esses 2 tipos de pessoas. As irmãs agradeceram este conselho de Nilza, e se despediram da mulher, que as viu partir, com os olhos cheios de lágrimas, já sofrendo com a saudade. Rita e Renata alugaram uma casa humilde, menor do que a que viviam com os pais na infância. Mas, mesmo assim, muito aconchegante. As irmãs puderam viver tranquilas por um tempo, com o dinheiro que os pais tinham deixado. Passado um tempo, Rita decidiu que iria trabalhar, para não precisarem só depender do dinheiro dos pais. Ela sugeriu que guardassem o dinheiro para quando realmente precisassem, e que tivessem uma renda fixa mensal. Renata concordou. Rita então se candidatou a alguns empregos. Ela foi chamada para algumas entrevistas, mas, quando descobriam que ela não tinha experiência, tudo complicava. As pessoas diziam que queriam contratar alguém com experiência, mas não davam a oportunidade de ela adquirir a experiência. Ela ouviu muitas respostas negativas durante semanas, e ficou chateada. Triste por não conseguir nenhum trabalho, Rita começou a se afastar da irmã, ela preferia ficar sozinha. As lembranças dos 2 pais voltavam, e ela se sentia ainda mais triste. Renata perguntava a Rita se ela estava bem. E ela respondia dizendo que estava bem. Vendo a irmã naquela situação, Renata disse que ela iria atrás de um emprego. Mas Rita dizia que ela não deveria e Rita dizia que ela era mais velha, e que era a responsabilidade dela conseguir. Renata via aquele comportamento da irmã como possessivo e controlador. E estava ficando chateada com aquilo. Ela sentia que Rita não confiava nela. O que Renata não sabia, é que Rita sentia medo de perdê-la. Quando os pais faleceram no acidente, Rita era mais velha, precisou consolar a irmã e tentou esconder a própria dor.
Ela sentia que nunca tinha tido o seu próprio espaço para sofrer a dor de ter perdido os pais. Agora, adulta, toda essa dor estava voltando. E ela tinha medo de contar isso para Renata. Mas, esconder isso de Renata, só a sobrecarregou. E, certo dia, Rita simplesmente desabou, chorando sem parar quase durante uma semana inteira. Renata, ao seu lado, apoiou a irmã durante aquela semana, cuidando dela. Essa ocasião serviu para as irmãs serem sinceras uma com a outra. Renata contou à irmã que se sentia sufocada com aquele comportamento excessivamente protetor. E Rita contou à irmã que temia perdê-la como perdeu os pais. A sinceridade ajudou as irmãs, e o relacionamento delas melhorou. Renata disse a Rita que ela tinha protegido durante muito tempo, mas que agora era o seu momento de viver e aproveitar a vida, pois é isso que seus pais iriam querer. Ela também disse a Rita que sempre seria grata a ela por todo o cuidado. E que, se um dia pudesse, iria retribuir tudo isso. Rita abraçou a irmã. As duas decidiram então dividir o dinheiro que era herança das duas, e começar a vida a cada uma em sua casa. Elas conversaram e decidiram que seria uma boa ideia construir a vida de formas independentes para aprenderem a viver com os próprios meios. Rita ficou na casa que havia alugado, e Renata se mudou assim que achou uma casa boa, em outra região da cidade. A primeira semana foi a mais complicada, e Rita se questionou, várias vezes, se aquela, de fato, tinha sido a melhor decisão. Ela acordava todos os dias e sentia que aquela casa estava vazia demais sem a sua irmã ali. Ela ligava para Renata e perguntava como estava a sua vida. Renata dizia que estava com muita saudade, mas que estava gostando de ter o seu próprio espaço. Ela estava se sentindo bem. Logo, Renata conseguiu um trabalho em uma loja. Não pagava muito, mas Renata sentiu que estava indo no caminho correto. Animada, ela contava a Rita que pretendia se tornar gerente da loja. Era um cargo que pagava bem, e que exigia menos horas de trabalho. Assim, ela poderia estudar e se formar em alguma área interessante. Com a irmã tão feliz, e animada com a possibilidade de um futuro bom, Rita focou que faria o mesmo. Ela iria conseguir um trabalho. E não desistiria disso. Então, ela passou uma semana inteira saindo cedo de casa, e só voltava quando tinha entregado todos os currículos. Quando estava em casa, Rita gostava de cozinhar. Ela sentia uma nostalgia muito boa cozinhando. Enquanto espalhava farinha na bancada, e quebrava ovos, lembranças de conversas e risadas com a sua irmã e seus pais surgiam. Cozinhar era um momento de satisfação para Rita. Certo dia, enquanto tirava um bolo do forno, o seu celular tocou. Era uma gerente, ela tinha conseguido passar em uma entrevista. A vaga era para balconista de uma loja de utensílios domésticos. Rita ficou muito feliz. Assim que Rita começou a trabalhar na loja, Valéria, uma mulher que já trabalhava no local há alguns meses, se aproximou dela. Valéria era uma mulher que falava bastante. Rita percebeu que, no dia a dia da loja, as discussões que aconteciam sempre envolviam Valéria. Muitas vezes as discussões aconteciam por motivos tolos, como uma alteração no horário de almoço ou um produto que estava fora do lugar. Os clientes trocavam os produtos de lugar, Rita via isso acontecer o tempo todo. Mas, Valéria várias vezes dizia que alguns dos funcionários não estavam fazendo o trabalho correto. E que por isso os produtos estavam fora do lugar. Rita tentava ficar longe de Valéria o máximo possível. Com um mês de trabalho, Rita se sentia mais confiante. Ela ainda sentia falta da irmã, mas compensava isso ligando para ela todos os dias. A vida de Renata estava indo bem, ela continuava trabalhando para conseguir a gerência. E estava conseguindo pagar as contas sem precisar usar o dinheiro da herança. Rita ficava feliz pela irmã. Rita já tinha precisado usar uma parte do dinheiro da herança, antes de conseguir um emprego. Mas, trabalhando na loja de utensílios domésticos, a situação financeira tinha melhorado. Para se distrair, Rita gostava de ir ao shopping. Lá, ela ia a lojas de roupas e ao cinema. Mas, o lugar que ela mais gostava de ir era as docerias. No shopping, ela via doces diferentes, e depois se divertia tentando replicá-los em casa. Ela admirava tanto essas docerias, que começou a se imaginar sendo dona de uma. Ela imaginava como seria a decoração do local, onde abriria sua loja, e quais doces venderia. Em um desses dias,
enquanto tomavam um café e comiam uma torta de maçã, um rapaz se sentou próximo a Rita. Ele sorriu para ela e apontou para a torta, mostrando que estavam comendo a mesma torta. Rita sorriu de volta para ele. O rapaz se levantou, caminhou até ela e perguntou se poderia se sentar ao seu lado. Rita ficou desconcertada com aquela aproximação, mas permitiu que ele se sentasse ao seu lado. Ele se apresentou, seu nome era Henrique. Rita também se apresentou, e os dois começaram a conversar. Rita se sentiu tão confortável ao lado de Henrique, que nem viu o tempo passar. Ela falou sobre a vida, contou sobre a tragédia que tinha acontecido em seu passado, e até contou sobre a recente vontade de ter uma doceria, no futuro. Henrique então se levantou da mesa, dizendo que precisava ir. Rita rapidamente se desculpou, dizendo que estava falando muito sobre si mesma. Mas, Henrique sorriu e disse que precisava ir pois tinha acabado seu horário de almoço. Ele trabalhava ali naquela doceria. Rita sorriu, surpresa, e Henrique sorriu de volta, voltando para dentro da doceria. Antes de entrar ele apontou para a mesa em que Rita estava. Rita olhou e viu que na nota fiscal, em cima da mesa, tinha um número de telefone. E a frase, espero que me ligue. Assinado, Henrique. Rita, feliz, anotou o número de telefone em seu celular. Rita ligou para Henrique, e os dois conversaram muito. Ela gostou muito dele, ele era muito simpático, tinham gostos em comum e Rita tinha achado ele muito bonito. Eles marcaram um encontro, e Henrique ficou de encontrar Rita na saída de seu trabalho, na loja de utensílios domésticos. No dia, Rita levou uma roupa extra ao trabalho, a mais bonita que ela tinha, para vestir na hora de ir embora. Valéria viu a roupa de Rita, e perguntou a ela o porquê da roupa chique. Rita achou estranho o fato de Valéria falar com ela, mas respondeu mesmo assim. Disse que iria para um encontro. Valéria, em tom de brincadeira, perguntou se ele era bonito. Rita sorriu e disse que sim. No fim do expediente, enquanto Rita se arrumava para sair, Valéria saiu antes. Do lado de fora, Rita viu Valéria falando com Henrique. Os dois estavam rindo. Rita se aproximou, cumprimentando Henrique. Valéria então falou alto, e olhando para Henrique, bem que você disse que ele era bonito, Rita, e jogou o cabelo para trás, de forma sedutora. Rita deu risada, encarando aquilo como uma brincadeira. Rita e Henrique saíram, caminhando em direção ao shopping. Enquanto eles se afastavam, Valéria olhava para Henrique. Rita e Henrique se divertiram no passeio, e logo marcaram de se encontrar de novo. Os dois estavam se vendo cada vez mais, e Rita se sentiu cada vez mais apaixonada por ele. Rita adorava passar tempo com Henrique, conversar com ele, rir com ele, beijá-lo e abraçá-lo. Gostar de um homem daquele jeito era novidade para ela. No fundo, ela sabia que estava indo rápido demais. Ela sabia que estava se envolvendo demais, e que estava se tornando quase dependente de Henrique. Ficar sem falar com ele durante algumas horas era muito difícil. Ela não gostava de ficar sozinha, então, ter a companhia de Henrique era muito aconchegante. E ela desconfiava que toda essa dependência vinha do fato de ela ter perdido seus pais, e ainda sentir esse vazio no seu coração. E também, ela sentia muita falta de ter sua irmã por perto, apesar de entender que Renata estava indo bem em sua vida independente. Todos esses fatores resultavam nessa dependência que ela sentia por Henrique. Mas, para se consolar, Rita repetia para si mesma que Henrique também sentia o mesmo. Ele também sempre ria e conversava quando estava com ela. Então, Rita não via problemas no relacionamento. Certo dia, enquanto saíam de uma sessão de cinema, Rita pediu Henrique em namoro. Ele demorou alguns segundos para responder, mas aceitou o pedido de namoro. Rita, feliz, o abraçou. Henrique, meio sem graça, disse que apesar de namorarem eles deveriam continuar morando separados, pois ele tinha sido demitido de seu emprego. Ainda envergonhado, ele disse que por isso não tinha pedido ela em namoro ainda, porque não tinha o dinheiro para a aliança. Rita sorriu e disse que, para ela, aquilo não era um problema. Ela pensou um pouco e então convidou Henrique para morar com ela. Henrique, surpreso, perguntou se Rita estava falando sério. Ele disse que não teria como ajudar no aluguel, e nem nas compras. Rita respondeu que não tinha problema. Ele poderia sim morar com ela, e não precisava se preocupar em ajudar financeiramente.
Ela então contou a ele que tinha uma boa renda mensal trabalhando na loja de utensílios domésticos. Mas, mais importante que isso, ela tinha dinheiro guardado da herança que tinha recebido dos pais. Henrique então aceitou morar com ela. Rita, feliz, o abraçou. Ela estava tão feliz, que era visível o seu contentamento. Ela trabalhava sorrindo, e até mesmo os clientes diziam o quanto ela ficava mais bonita estando feliz. Valéria percebeu essa diferença no humor de Rita. Primeiro ela perguntou aos outros colegas de trabalho o que tinha acontecido para Rita estar tão feliz assim. Como Rita era bem reservada quanto à sua vida particular, ninguém soube dizer o que tinha acontecido. Muitos dos colegas de trabalho também não se sentiam à vontade em invadir o espaço pessoal de Rita, pois ela era muito simpática e respeitosa com todos. Sendo assim, Valéria decidiu descobrir sozinha o que tinha acontecido na vida de Rita para deixá-la assim tão feliz. Então, Valéria começou a se aproximar de Rita cada vez mais. Ela já chegou logo perguntando a Rita sobre a sua vida, perguntando o que tinha acontecido para deixá-la assim tão sorridente. Mas Rita não se sentia confortável em conversar com ela. Rita achava que Valéria tinha uma personalidade forte. E, por isso, ela preferia manter distância. Porém, certo dia, Valéria foi almoçar no mesmo horário de Rita. O lugar era pequeno, e Rita já estava comendo quando ela chegou. Então não quis sair para evitar constrangimento. Valéria se sentou ao lado de Rita e começou a conversar. Ela falou que tinha chegado naquela loja há alguns meses. E que, todos os dias, precisava deixar os seus 2 filhos com vizinhos, para ir trabalhar. Ela também contou que os pais dos seus filhos não ajudavam em nada. Nem com dinheiro, nem com ajuda no dia a dia. Valéria disse que tinha uma rotina cansativa ali na loja. E que, ao chegar em casa, tinha mais trabalho ainda. E que era por isso que estava sempre tão nervosa. Ela até pediu desculpas a Rita, caso a tivesse maltratado alguma vez. Rita, sentindo que todos mereciam uma segunda chance, disse a Valéria que estava tudo bem. E que ela entendia que deveria ser cansativo ter 2 filhos. Valéria então começou a falar mais sobre a sua vida, sobre as brigas que tinha tido com seus ex-maridos, e sobre como tinha discussões frequentes com mulheres da vizinhança. Rita ouviu ela pacientemente durante todo o seu horário de almoço. O trabalho se tornou mais tranquilo para Rita, e, em casa, ela tinha muito o que fazer. Henrique tinha se mudado, e muitas coisas ainda estavam fora do lugar. Mesmo que Henrique não tivesse muitas coisas, ainda assim, levava muito tempo para arrumar tudo. Mas, Rita adorava ficar na companhia dele. Para selar o relacionamento, ela tinha comprado as alianças de namoro. Ela tinha gastado muito dinheiro nas alianças, mas não se importava. Os meses se passaram, e Rita conseguiu uma promoção no trabalho. Ela se tornou gerente da loja, e, algumas semanas antes, Renata tinha conseguido uma promoção onde trabalhava também. Rita estava muito feliz. Tão feliz que convidou Henrique para uma viagem. Ele aceitou de prontidão. Enquanto estava escrevendo em um papel os lugares para os quais poderiam viajar, Valéria chegou em sua casa. Valéria tinha começado a frequentar a casa de Rita há algumas semanas. Como Rita não tinha muitas amizades, ela até gostava que Valéria fosse visitá-la. Ela sempre preparava almoço e sobremesa quando Valéria ia lá. Henrique, às vezes, até falava para Rita qual sobremesa ela deveria fazer. E, certo dia, ele disse para Rita para fazer um pudim, pois era o preferido de Valéria. Rita achou estranho, e perguntou a Henrique como ele sabia qual era a sobremesa preferida de Valéria. Por alguns segundos, Henrique ficou mudo, encarando Rita. Mas logo respondeu que pudim era a sobremesa preferida de todo mundo. Rita fingiu acreditar, mas teve um pressentimento, de que Henrique estava mentindo para ela. Então, nas semanas seguintes, em que Valéria foi até a sua casa, Rita inventava alguma desculpa para sair da sala e deixar Valéria e Henrique a sós. Ela percebia que sempre que saía da sala, Valéria se aproximava um pouco de Henrique. E que ele não se afastava. Rita sentiu medo de que realmente estivesse acontecendo algo entre Henrique e Valéria. Ela o amava, e pensar nele atraindo era doloroso demais. Mas, ela precisava saber a verdade. Ela não podia mais se enganar. Ela fez esse teste várias vezes. Então um dia, algo chocante aconteceu.
Rita saiu da sala dizendo que tinha um bolo no forno. Ela deixou Henrique e Valéria sozinhos. Rita fingiu ir para a cozinha, mas se escondeu atrás de um móvel. Então ela viu. Valéria rapidamente se aproximou de Henrique, e os dois se beijaram. Ver aquilo embrulhou o estômago de Rita. Foi difícil, mas ela voltou à sala segurando o bolo e fingiu não ter visto nada. E seguiu com o almoço normalmente. Ela então percebeu as olhadas que Valéria dava para Henrique, e os sorrisos que ele dava para Valéria. Naquele mesmo dia, à tarde, Rita disse a Henrique que estava indo ao mercado. Mas foi até a casa de Renata. Chegando na casa da irmã, Rita desabafou. Ela contou tudo o que tinha feito a Henrique, e a forma como ele a traiu. Contou que o amava, e que era doloroso. E que se sentia uma tola, por ter permitido que tudo acontecesse embaixo de seu nariz. Renata consolou a irmã, e disse que nada daquilo era sua culpa. Renata disse: "Você sempre me protegeu, eu sei disso. Agora, é a minha vez de retribuir." Renata e Rita, então, planejaram uma forma de revidar o que Henrique e Valéria tinham cometido. Quando estava chegando o dia da viagem, Rita pegou as suas férias no trabalho. Ela fez as suas malas e as de Henrique. Ela então disse para ele que queria mostrar algo. Ela mostrou a Henrique um cofre, e falou qual era a senha. Em seguida, abriu o cofre e mostrou várias notas de R$ 100. Rita disse: "Essa é a minha herança. Eu confio em você, por isso estou te mostrando. Eu estou pensando em levar parte desse dinheiro para as nossas férias." Rita conseguiu ver os olhos de Henrique brilhando ao ver o dinheiro. Henrique a beijou e disse: "Vão ser férias maravilhosas, confie em mim." 2 dias antes da viagem, Rita fingiu adoecer. Ela ficou deitada e fingia dormir a maior parte do tempo. Enquanto dormia, Rita percebia que Henrique ficava fora a maior parte do tempo, não ajudava em nada. Isso só a motivou a continuar com o seu plano. No dia da viagem, ao acordar, Rita viu que o cofre e os cartões de crédito tinham sumido. Ela sentiu muita tristeza. Rita foi até a casa de Renata, e lá, esperou a ligação de Henrique. Algumas horas depois, o telefone tocou, era Henrique. Rita atendeu. Mesmo que tentasse parecer tranquilo, Rita percebeu que ele estava nervoso. Ele perguntou onde estava o dinheiro do cofre. E perguntou por que os cartões de crédito não funcionavam. Ele inventou que tinha viajado antes, e que estava esperando que Rita fosse depois. Mas Rita sabia que a intenção dele era fugir com todo o seu dinheiro. Ao fundo da ligação, Rita e Renata ouviam uma voz feminina, que Rita reconheceu como sendo de Valéria. Enquanto ouvia Henrique, Rita se lembrou dela e de sua irmã preparando tudo nos dias anteriores. Rita e Renata compraram um cofre igual ao que estava cheio de dinheiro, mas o encheram com notas falsas de R$ 100. Rita foi tirada de suas lembranças pela voz de Henrique, ao telefone. Ele tinha perdido a paciência. Exigia que ela desbloqueasse os cartões de crédito para ele conseguir comprar as passagens de volta. Rita pensou muito no que dizer. Pensou em dizer que tinha comprado as alianças, que tinha pagado contas dele, que tinha comprado roupas para ele e tinha até dado um teto para ele morar. Pensou em dizer que tinha feito tudo por amor, e que ele se aproveitou dela. Pensou em dizer que Valéria era uma invejosa. Mas, tudo o que ela disse foi: "Em confiar em você foi um erro. O namoro está terminado. Deixarei suas coisas na rua." E desligou o telefone. Rita e Renata voltaram a cozinhar para se distrair, e logo perceberam que os doces faziam sucesso. Elas vendiam tanto que seus rostos se tornaram conhecidos nas ruas da cidade. Elas saíam com um carrinho cheio de doces, e todos comentavam que sabor e qualidade eram garantidos com os doces de Rita e Renata. Henrique e Valéria conseguiram voltar para casa. Se endividaram pagando a passagem de volta e o namoro dos dois não durou muito. Um não conseguia aguentar o outro. Rita ouvia pelas ruas, enquanto fazia as suas vendas, o quanto as brigas entre os dois eram constantes. Diziam que Valéria gritava que Henrique não tinha servido nem para pegar o dinheiro da ex-namorada. Henrique tentou reatar o namoro com Rita, e ela disse que não. Junto à sua irmã, Rita descobriu o prazer que tinha em trabalhar com aquilo que amava. Em poucos meses, ela e Renata saíram dos trabalhos de carteira assinada, e passaram a viver dos próprios doces.
conquistaram a independência financeira. Pensavam em abrir a própria doceria, pois tinham o dinheiro necessário. A vida se tornou tranquila. Todos aqueles obstáculos da vida de Rita a feriram, mas também a deixaram mais forte. E ela se sentia uma mulher forte, vencedora, e pronta para continuar sendo feliz. Os conselhos de Nilza a tinham ajudado. E ela sabia que, onde quer que seus pais estivessem, estavam orgulhosos dela e da irmã. O que você achou da forma de agir de Rita? Acha que Henrique e Valéria mereceram o destino que tiveram? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.